Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo de número 26. Todos encontraram? Amém? Assim diz a palavra de Deus. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo? Com teu marido? Com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Pai amado, Deus querido, a simplicidade da tua palavra, ó Deus, seja ministrada no nosso coração, conforme a tua vontade. Que o Senhor venha falar conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor cresça, que eu sempre diminua, que o Senhor apareça, ó Deus, aqui, segundo a necessidade, ó Deus, de cada um. Vá ao encontro, ó Deus, de cada um, em nome de Jesus. Tua palavra é poderosa para purificar, para santificar, para edificar, exortar, ensinar. A tua palavra é para nós direção espiritual para o nosso coração, para a nossa alma. Em nome de Jesus. Amém e amém. É um texto bem simples, né? Como vai você? Como vai seu coração? Como vai seu marido ou a sua esposa? Como vai seus filhos ou como vai a sua casa? Esse texto está dentro de um contexto, eu vou comentar um pouco sobre ele para que você entenda a história. É uma história entre o profeta Eliseu e uma mulher sunamita da região de Sunem. E ela tem essa experiência de vida que serve para nos ensinar coisas bastante espiritual. Coisas que têm a ver com o nosso dia a dia, que têm a ver com o nosso interior. E Eliseu, ele tem um ajudante, ele tem um profeta, né? Junto com ele, um discípulo chamado Geazi, e ele manda esse ajudante em encontro dessa mulher e perguntar como que vai a sua casa, como que vai o seu coração, né? Como que você está? E ela responde tudo bem. A questão é que ela responde tudo bem, mas o filho dela tinha acabado de morrer. Mas ela diz, tá tudo bem. Isso nos ensina algo que nós vamos conversando aqui e vamos pontuar algumas coisas que é relevante para nós, para nossa caminhada. Isso nos ensina que às vezes as relações superficiais não nos dão abertura para que a gente abra o nosso coração. E esse é um ponto. E principalmente quando nós pensamos nessa relação com Deus ou com as pessoas, se ela for superficial, nós não chegamos no fundo do nosso coração, no que de fato está a nossa vida, no que de fato está a nossa alma, ou naquilo que de fato está acontecendo conosco. Aquilo que é, vamos dizer assim, público, ou aquilo que é uma conferência, ou aquilo que é um ajuntamento, aquilo que é um encontro casual, de certa forma nos obriga a vestir uma persona, né? Que nós chamamos de esse personagem, mas não no sentido falso, mas no sentido de comportamento, para ter um comportamento adequado em cada situação, em cada momento da vida. Por exemplo, quando nós vamos a uma sorveteria, nós vestimos de uma forma, sentamos de uma forma, nos comportamos de uma forma. Quando você vai a uma formatura, quando você vai a um casamento, você se veste diferente, se comporta diferente, o seu comportamento é outro. Isso é a persona, que nós nos vestimos dela para se comportar de forma adequada em cada ambiente que nós estamos, porque em cada ambiente exige um comportamento. E Eliseu manda o seu servo, o seu ajudante, perguntar para essa mulher, está tudo bem com você? Está tudo bem com a sua casa? Ela diz, está tudo bem. Então isso indica para nós, de certa forma, que não havia intimidade suficiente dessa mulher com o servo do profeta, embora ela conhecia o profeta, suficiente para abrir o coração. Ou ela não queria abrir o coração para ele.
É o mesmo que você chegar num culto como esse, ou chegar em algum lugar, e você cumprimenta, boa noite, tudo bem? E a pessoa responde, boa noite, tudo bem. E ela responde tudo bem, mesmo quando não está bem. Isto é um comportamento social. É muito interessante quando a gente olha para esses textos, e a gente olha também para a vida de Jesus, e como Jesus lidava com os discípulos, porque Jesus está sempre ensinando. Vocês se lembram do episódio de Pedro negar a Jesus? E Jesus faz uma pergunta para Pedro e diz assim, Pedro, tu não me amas? E Pedro responde, Jesus, eu te amo. E Jesus transforma essa pergunta social numa pergunta íntima. Porque Pedro respondeu de forma social. Pedro respondeu como se ele tivesse encontrado alguém aqui que tivesse dito para ele, boa noite, tudo bem? Está tudo bem. Então Pedro respondeu, sim, Jesus, eu te amo. Aí quando Jesus transforma a pergunta em uma pergunta íntima, que ele faz a mesma pergunta pela segunda vez, Pedro já fica mais reflexivo. Mas quando Jesus faz a mesma pergunta pela terceira vez, isso cai para dentro de Pedro. O peso é outro, a compreensão é outra. Pedro sentiu o peso da pergunta. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Jesus. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Na terceira, caiu-lhe o semblante. Então é isso que às vezes nós vemos e às vezes acontece nas nossas relações e como nós lidamos com a vida, como nós lidamos com as dificuldades. Eu tive uma experiência uma vez de uma visita pastoral, que eu cheguei, fiz a visita, estava ali na casa daquela irmã, estava ela, o seu filho, e conversando com ela, tudo bem, como vai? Né? E aparentemente tudo bem, ela conversando comigo. E antes de sair, antes de despedir, ir embora, a gente sempre ora, né? Pede a Deus que dê graça, pede a Deus que oriente, que abençoe. E eu fui inclinado, fui levado a ler um texto com ela. E naquele momento que eu abri a Bíblia e li o texto com ela, eu comecei lendo assim, feliz o homem, bem-aventurado o homem, que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore frutífera que dá o seu fruto no tempo certo. A sua folha não murcha, ele tem brilho, ele tem vida. Os ímpios não são assim. Os ímpios, porém, são como a palha que o vento leva para longe, que o vento dispersa. E os ímpios não subsistirão no juízo de Deus. Salmo de número 1. E quando eu terminei de ler esse salmo, ela desaba e começa a abrir o coração. Então, na leitura da palavra do Senhor, o Senhor revela o que de fato está acontecendo no coração. Por isso a pergunta, como vai você? Você está bem? Como está seu marido? Como estão os teus filhos? Como está a sua casa? Nós temos aqui essa história dessa família e dessa mulher que era uma mulher que não tinha filhos. E ela encontra esse profeta, o profeta Eliseu, um profeta de uma vida muito simples, um profeta muito pobre. Um dia ele não tinha, às vezes, lugar para dormir, às vezes não tinha lugar para comer, não tinha lugar para ficar, e ela via esse profeta passando todas as vezes. No início, aí, a partir do versículo 8, vai contar a história de que ela vê esse profeta e conversa com o marido dela, vamos construir um quartinho para ele? E eles entram no acordo, vamos sim, constrói um quartinho ali para o profeta, e todas as vezes que o profeta passava por aquela região, ele tinha um quartinho, ele tinha um lugar para tomar um banho, ele tinha um lugar para dormir, ele tinha um lugar ali para ter o seu momento pessoal, com Deus, e eles constroem isso, e esse profeta, chamado Eliseu, um grande homem de Deus, que tem experiências de grandes milagres relatados na Bíblia, ele quer retribuir, de certa forma, essa mulher, e pergunta para o seu servo, para o seu ajudante, do que ela precisa? Tem algo que ela gostaria? O início aí no versículo de número 8 diz que era uma mulher rica, e o servo vai dizer para ela, não, ela não tem necessidade de nada. Ela tem tudo que o dinheiro pode comprar. Mas ela tem um grande desejo no seu coração. Ela gostaria muito de ser mãe. Então o profeta Eliseu diz para o seu servo, chama ela aqui. Então ele vai lá, chama a mulher chega,
E Eliseu olha para ela e diz assim: você vai ter um filho daqui a 1 ano. E quando a gente lê o texto, ela vai dizer assim para o profeta: não brinca com isso. Não mintas para mim. De certa forma, ela quer dizer o seguinte: isso é um assunto que é muito delicado para mim, isso é muito sério para mim. Isso é um desejo profundo da minha alma. Isso é algo que eu carrego dentro de mim, que eu não costumo conversar com ninguém ou compartilhar com ninguém. É um desejo que eu tenho de ser mãe, mas o profeta diz para ela assim: não, é verdade, de fato você vai ter um filho. Isso acontece, daqui a 1 ano você vai ter um filho. E quando se completa 1 ano, ela tem um filho. Esse filho dessa mulher vai crescendo, ele vai com o pai para a lavoura, para a roça, para talvez ajudar ou acompanhar no trabalho, e um dia o menino passa mal, começa a sentir dor. Se você ler a partir do versículo 8 até o texto que nós lemos, é essa história que está sendo contada. Então ele sente dores e o pai manda um servo leva o menino para a mãe dele. E quando o menino chega, ela pega o menino nos seus braços, e ali o menino sofrendo uma dor, e ninguém sabe o que é, e ela está com o menino no colo, e o menino vem a falecer. O que acontece é o seguinte: ela vira para o seu marido e diz: prepara para mim um carro, não é carro, é uma jumenta, né? Prepara para mim um transporte, que eu quero encontrar com o profeta. Eu preciso falar com o profeta. E o marido dela vai dizer assim: mas não é dia de festa, não é uma festa religiosa, por que você vai encontrar com o profeta? Não, eu preciso falar com o profeta. Ela pega o corpo do seu filho, leva para o quarto, coloca em cima da cama, provavelmente fecha a porta, sai para encontrar com o profeta, que é o texto que nós lemos aqui, porque quando Eliseu avista a mulher, ele manda o servo ir ao encontro dessa mulher e perguntar: está tudo bem com você? E ela olha para esse servo e diz: está tudo bem. Mas quando ela chega diante do profeta, ela começa a abrir o seu coração. Ela começa a abrir o seu coração e contar o que aconteceu. E ela vai dizer: eu não pedi um filho. Ela vai dizer: eu não implorei um filho. Por que é que isso aconteceu? Foi você que veio e profetizou, de certa forma ela estava dizendo, foi você que veio e profetizou que eu teria um filho. De fato eu tive um filho, mas agora Deus levou o meu filho. Ainda uma criança. E eu acredito que um diálogo, uma conversa muito honesta, mas muito tensa, entre o profeta e a mulher. E ele diz assim: não, leva o meu bordão, joga sobre ele e eu estarei aqui intercedendo por você. E ela diz: de forma alguma, se o Senhor não for comigo, eu não saio daqui. E mostra pra gente um ponto muito importante nas nossas relações. Nem sempre que a gente diz que está tudo bem, a gente está bem. Nem sempre que a gente fala que está tudo ok, está tudo ok. A gente precisa aprender a abrir o nosso coração diante da presença de Deus, abrir o nosso coração de forma honesta diante do Senhor, olhar para a nossa vida espiritual e ter essa honestidade diante de Deus. Fala: Senhor, de fato as coisas não vão tão bem. Meu casamento não vai tão bem como eu digo que vou. A minha vida não é tudo isso que eu posto lá no Facebook. Há muitas crises, há muitas dificuldades. E para desenvolver esse ambiente onde nós podemos abrir o coração, tem que ser um ambiente de confiança. E essa confiança é algo que nós podemos construir, porque quando nós queremos caminhar com Deus, Deus sempre levanta alguém para nos auxiliar, para nos ajudar. Deus sempre levanta alguém para orar conosco. Então, vai tudo bem com você? Qual que é um ambiente onde você pode abrir o seu coração e dizer: não, parece que está bem, mas lá no fundo não está bem. Eu digo que está bem, mas lá no fundo há uma dor no meu coração. Lá no fundo há uma preocupação muito grande no meu coração. Lá no fundo há uma angústia. Mas quando a gente vem e expõe aquilo que é a profundidade da alma, a gente sai desse âmbito superficial das relações com as pessoas e com Deus, a nossa vida se transforma, as nossas feridas são curadas, nós somos sarados pelo Senhor, porque nós encontramos pessoas que oram conosco. Enquanto nós negamos as nossas feridas, nós não somos curados delas. Enquanto nós negamos que
a nossa vida não está bem, nós não conseguimos melhorar na nossa trajetória. É assim na vida espiritual, é assim nos relacionamentos, é assim no ministério, é assim na vida com Deus. Porque quando nós perguntamos, está tudo bem com você? E eu digo que está tudo bem, mas as coisas não estão bem. O que Deus quer de nós é que nós sejamos honestos com Ele. Nós sejamos sinceros com Deus. Que a gente venha falar, não que está tudo bem, mas que a gente venha falar de fato o que nós sentimos. Que a gente venha falar com Deus ou com alguém que o Senhor colocou na nossa vida, que nós podemos confiar, que de fato há feridas, que de fato há frustrações, que de fato há tristezas, que de fato há circunstância na nossa vida que nos leva a chorar, que nos leva a viver uma angústia, mas quando nós abrimos o coração, nós recebemos essa intercessão, nós recebemos o toque do Espírito Santo de Deus, nós somos curados. Porque são pelo menos duas coisas. Primeiro, a gente não abre o coração para quem a gente não conhece. A gente chega num ambiente igual esse aqui, talvez não é o momento adequado para abrir o coração. Quando alguém te cumprimenta ali na porta, boa noite, né? A paz do Senhor Jesus, está tudo bem com você? O que a pessoa espera que você responda é que está tudo bem. E o que você quer responder é, está tudo bem. Mas nas relações íntimas, quando nós continuamos nessa negação, isso vai corroendo os nossos ossos. Isso em todo o âmbito da nossa trajetória e da nossa caminhada. Acontece muito nos casamentos. Acontece muito entre pais e filhos. Então eu oriento você nessa noite, diante da palavra de Deus, mesmo quando teu filho disser para você que está tudo bem, cheque a vida dele se de fato está tudo bem. Você tem que saber o que ele faz. Você tem que saber como ele caminha. Você tem que saber o que está acontecendo no coração dele. Você tem que encontrar um meio de alcançar o coração dele, de se conectar a ele. Você tem que encontrar um meio de ouvi-lo, de conhecê-lo. Nem sempre essas conversas honestas acontecem entre casais. Quando você olha para os casais, está tudo bem, hein? Está ótimo, pastor, está uma benção, nunca estive melhor. De repente, as coisas estouram. De repente, aquilo que a gente guarda tanto, que a gente não confessa diante de Deus, que a gente não abre o coração diante de Deus, se torna uma bomba e chega um momento que explode. Então o que Jesus chama para fazer nessa noite é: seja honesto, abra o seu coração. Seja honesto com seu marido, nos seus sentimentos, nas suas dificuldades, você com a sua esposa, você com os teus filhos. Seja honesto na sua casa, seja honesto diante de Deus. Não queira viver essa negação, porque isso se torna um problema, porque nós vamos negando a situação, nós vamos negando até chegar a um ponto de se tornar insustentável. Ou, na melhor das hipóteses, nosso coração se torna petrificado. Nós perdemos a sensibilidade, porque nós não estamos abrindo nosso coração diante da presença de Deus e confessando aquilo que de fato há entre nós. Não é porque você é casado, não é porque vocês dormem no mesmo quarto que há intimidade entre vocês. Intimidade não é ter uma relação, isso é simplesmente natural da vida, como Deus fez. Isso é simplesmente físico. Pode ser carregado de sentimento, é claro que pode ser, mas intimidade é quando nós abrimos o coração um para o outro. É isso que acontece dentro de mim. Esse é o sentimento que eu tenho. É aqui que eu preciso de ajuda, essas são as minhas fraquezas. E às vezes nós vamos escondendo a nossa fraqueza para quem conhece a nossa fraqueza. E como que nós escondemos? Nós negamos, vai tudo bem, está tudo certo. Por que às vezes nós fazemos isso? Porque nós não queremos chegar no ponto da ferida. Nós não queremos chegar no ponto que é trabalhoso conversar. Nós não queremos chegar naquele ponto que às vezes é constrangedor para nós, porque é a nossa intimidade. Mas agora, diante de Deus, isso não precisa acontecer. E que na sua casa seja tudo conforme o Evangelho nos ensina, que você possa expor as tuas fraquezas. Tem duas coisas que nós, às vezes, reagimos, duas formas que nós reagimos que, às vezes, denunciam muito isso que nós estamos conversando. Você pega uma mãe, ela tem um filho na escola, e ela manda esse filho para a escola. E às vezes o professor precisa conversar com a mãe desse aluno, né? É um aluno que está tendo algumas dificuldades, tendo alguns problemas.
E a escola chama a mãe para conversar. E quando a escola chama a mãe para conversar, ó, seu filho se comporta assim, ele reage dessa forma, ele tem essa dificuldade, a mãe olha para a professora ou para a diretora, ou quem foi ter a conversa com o filho, diz assim, não, meu filho, não é isso não. Vocês que são assim, 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 a escola quer isso, isso, aquilo, meu filho, não é isso não. Às vezes a gente faz isso com os filhos, a gente faz isso com o casamento, faz isso com a vida espiritual. A gente faz uma negação da realidade e a gente faz uma idealização. O que é uma idealização? A gente imagina um filho perfeito. A gente imagina um filho que não tem problemas. O problema está na escola, o problema está nos professores, o problema está na igreja, o problema está na liderança, o problema está no ministério do louvor, o problema está sempre do lado de lá. Porque meu filho é perfeito, porque você olha para ele, ele não tem deficiência física. Você olha para ele, aparentemente está normal. Mas você entra numa negação que você nega as dificuldades emocionais que ele tem, as dificuldades psicológicas que ele tem, e você faz vista grossa sobre isso, e nega, idealiza e não trata do assunto. Mas a gente vai aprender aqui com essa mulher que essa vida honesta, ela nos traz muitos benefícios. E a gente vai aprender com ela que diante do Senhor a gente não precisa criar esses personas, esses comportamentos adequados para cada lugar. Isso é na sociedade, isso é no social. Diante do Senhor nós nos despimos, nós abrimos nosso coração, nós ficamos nus na presença de Deus, nós ficamos despidos de toda e qualquer justiça própria para dizer, Senhor, são esses os pensamentos que tenho, são esses os problemas que enfrento, são essas as minhas dificuldades. É isso que acontece com o meu coração. É isso que acontece na minha vida hoje. A minha vida hoje, o Senhor está dessa forma. Eu preciso voltar à essência da adoração. Eu preciso voltar a esse primeiro amor com o Senhor. Eu preciso me entregar, eu preciso com frequência, Senhor, abrir o meu coração ao Senhor, ser tocado pelo Espírito Santo do Senhor e ser curado das minhas fraquezas, das minhas feridas, ser sarado pelo Senhor, porque eu carrego uma dor dentro de mim. Honestidade dentro de Deus, dentro de você. Honestidade no seu interior. Essa é uma das primeiras coisas que nós aprendemos com essa mulher. No versículo 23, se não me engano, essa palavra, ela vai nos dizer o seguinte: perguntou ele, por que vais a ele hoje? Não é dia de festa, da lua nova, nem sábado. Ela diz, não faz mal. Ela está conversando com o marido. E o marido pergunta para ela, por que você vai encontrar o profeta hoje? Hoje não é dia de encontrar profeta? Hoje não é dia de festa religiosa? Uma outra coisa que a gente aprende aqui, que a gente deve abrir o nosso coração, mas não é com todo mundo que isso dá certo. Não é com todo mundo que a gente abre o coração, não é com qualquer um que a gente encontra que a gente abre o coração. Ela encontrou o servo de Eliseu, não quis abrir o coração com ele. Ela não quis abrir o coração com o marido. Agora eu te pergunto, por que ela não quis abrir o coração com o marido? Olha a colocação do marido no versículo 23. Hoje não é dia de festa religiosa, provavelmente muito religioso. E quando a gente fala de religioso, a gente fala num tom pejorativo. Daquelas pessoas que são cheias de rituais e há pouca ternura. São cheios de rituais, mas não há misericórdia. São cheios de rituais, mas são cheios de justiça própria. Eu só vou na igreja o dia que é horário de culto, porque esse é o dia que eu tenho que estar lá. Isso é religiosidade. Vida com Deus é outra coisa. Eu vou na igreja porque eu estou na escala. Então, eu estou na escala, eu tenho que ir lá no louvor. Isso é religiosidade. Vida com Deus é quando a gente vem pelo prazer. Pelo prazer de estar na presença de Deus. Pode ser que ela não tenha abrido o coração para o marido, pelo marido ser muito religioso. E ela não abriu o coração com o servo de Eliseu porque não tinha essa liberdade, não era o momento, porque ela queria falar com o profeta, porque o profeta é um representante, entre aspas, de Deus, ou pelo menos há uma representatividade da presença santa do Senhor. Devemos abrir o coração, mas não é nas redes sociais que a gente faz isso. Está entendendo? Devemos ser honestos? Sim, sempre. Olhar com um olhar honesto para o seu interior, um olhar crítico e dizer, a minha vida espiritual não está bem.
Eu estou mergulhado no trabalho para não pensar na vida espiritual. Eu trabalho até 9, 10 horas da noite, 14, 16 horas por dia, porque eu não tenho prazer de voltar para casa. É onde tem que entrar as honestidades da nossa vida diante do Senhor, para que o Senhor venha e enriqueça a nossa vida, para que o Senhor venha e cure as nossas feridas. Mas não é com qualquer um que você deve fazer isso. Tem que ser com pessoas que são confiáveis, com pessoas que são espirituais, com pessoas que têm algo de Deus para acrescentar na sua vida, tem uma palavra de Deus para dar ao seu coração, tem algo para ministrar sobre a sua vida, tem algo para trazer para você, da parte de Deus, que vai edificar a sua vida. Então, onde que nós encontramos essas pessoas? Está tão difícil, pastor, encontrar pessoas assim. Eu tenho certeza que se você estiver em oração, eu tenho certeza que se você estiver conectado à presença de Deus, à palavra de Deus, se dedicando ao Evangelho do Senhor, a viver isso de forma verdadeira, o Senhor colocará alguém do seu lado, porque o Senhor sempre coloca um companheiro para caminhar com você, que é confiável, que é um homem de oração, que é uma mulher de oração, que é alguém que se importa com você. Basta que você abra o seu coração e tenha iniciativa para isso, porque cedo ou tarde nós precisamos disso. Você olha para a vida de Paulo, Paulo tinha seus companheiros de ministério. E quando um abandonava, Deus trazia outro. Quantos você espera? Não espera um número muito grande, mas espera encontrar pessoas honestas com você. E as pessoas que são honestas com você, talvez elas vão trazer para você uma verdade que não é tão confortável, que não é tão agradável, mas é o que salva você. Palavras que estão coerentes com o plano de salvação de Deus para a sua vida. Coerentes com o plano de salvação do Senhor para você. Então ela não fala com eles, mas ela vai direto ao profeta, para falar com o profeta Eliseu. E quando ela chega para falar com o profeta Eliseu, ali no versículo 27, o profeta Eliseu diz para ela assim: chora, porque Deus não me revelou o que você tem. A gente estava conversando aqui hoje que às vezes a gente quer essas receitas prontas para a vida. Eu vou lá no profeta, o profeta vai falar isso, está tudo resolvido. E ela vem, chora aos pés do profeta, porque esse profeta tem essa representação de Deus, tem esse significado da presença do Senhor, lembra essa presença de Deus, e o ajudante vem para retirá-la, e ele diz: não, deixa ela porque ela está amargurada, deixa ela porque ela está angustiada, deixa ela chorar. Então ali ela chora, ali ela abre o coração, ali ela abre a vida, depois ela se recompõe e vai falar com Eliseu, ali no versículo de número 29, ele vai dizer: leva o meu bordão e coloca sobre o menino. E ela vai dizer para ele: de forma alguma, se o Senhor não for comigo, daqui eu não saio. Coisas que a gente aprende. Se você quer Deus falando com você, abra a palavra do Senhor e mergulhe nela. Você quer ver Deus falando com você, dobra os seus joelhos, e você vai ouvir a voz do Senhor. Se você abandonou essas práticas e você sente essa frieza ou essa angústia que procede do seu interior e você não tem explicação para isso, talvez seja esse o ponto da sua vida. Esse ponto de quebrantamento, esse ponto de retorno, esse ponto de dedicação. Deixe algumas coisas na sua vida para você se render à presença de Deus. Porque nem tudo Deus vai vir para você e dizer: eis que te digo. Há muita coisa, tudo já foi escrito na palavra do Senhor para você andar pela palavra de Deus, para você caminhar na palavra do Senhor. E quando ela diz: eu não volto sem o Senhor, ela está dizendo: eu não volto daqui sem a presença de Deus. Moisés tem uma experiência parecida com isso. Quando Deus diz para ele: vá, caminhe com o povo, liberta o povo, e Moisés diz para Deus: de forma alguma, se o Senhor não estiver comigo, não sairei deste lugar, não irei a lugar algum. E às vezes a gente vem num culto como esse, a gente participa de eventos, a gente participa de cultos, e a gente vem e volta sem essa presença poderosa de Deus que flui do trono da graça para revirar o nosso interior, mexer conosco, que tem tudo a ver com nossos sentimentos, que tem tudo a ver com a nossa história de vida. Então nós aprendemos isso: eu não volto para o meu casamento sem a presença de Deus.
Eu não volto para minha casa sem a presença de Deus. Eu vim aqui para ser cheio do Espírito Santo de Deus, para cultuar o Senhor, para ouvir a Tua palavra, para entregar a Ele o meu coração, para ter novas experiências com Deus. Sendo assim, o profeta resolve voltar com essa mulher, e a partir do versículo de número 30, ele envia o seu servo, coloca o bordão sobre o menino, e o servo volta para ele e diz: coloquei o bordão sobre o menino, mas ele não ressuscitou. Há um problema e há uma dificuldade. E ele vai e acompanha a mulher, e ele chega lá diante dessa mulher e diz para ela que vai orar com o filho dela, e ele deita sobre o menino e ele profetiza, ele ora com o menino e o menino volta à vida. Porque a presença de Deus se manifestou naquele lugar. Porque ela abriu o seu coração, porque ela foi onde deveria ir. Ela falou com quem deveria abençoá-la, com quem poderia abençoá-la. Então nós aprendemos algumas coisas aqui, as relações superficiais em nada acrescentam na nossa vida. E nós descobrimos que é superficial quando não há esse interesse por aquilo que Deus importa. Não há esse interesse de como de fato está a vida. Nós vamos vivendo socialmente na igreja, vamos vivendo socialmente no trabalho, vamos vivendo um casamento social, vamos vivendo uma relação de pai e filho social. Tudo isso tem que ser mais profundo, tudo isso tem que ser mais honesto, tudo isso tem que ser algo que traz mais sentimento, mas que traz também mais presença de Deus, que traga mais interesse, que traga mais poder do Senhor. O Deus que ressuscitou esse menino, o Deus que deu esse menino a essa mulher, é o mesmo Deus que está aqui nessa noite. É um Deus que olha para nós e se importa conosco. É o Deus que quando fala conosco, fala com afeto, que fala conosco, fala por cuidado, que quando fala conosco e fala o nosso coração, fala porque ama a nossa vida. Então que você não saia daqui nessa noite sem ter uma experiência com Deus, sem abrir o seu coração, rasgar a sua alma a respeito daquilo que você diz que está tudo bem, quando você sabe que não está tudo bem, a respeito daquilo que você fala que está tudo normal, mas quando você sabe que não há normalidade nisso, está faltando algo. Precisamos de algo a mais, precisamos de um toque poderoso do Espírito Santo de Deus, que venha renovar aqui esta aliança, que venha renovar o coração, que venha renovar o interior. Não falamos disso com todos, mas com Jesus, com certeza, nós podemos abrir o nosso coração e Ele vai curar as nossas feridas, em nome de Jesus. Amém? Se você tem relacionamentos superficiais, saiba que com Deus não funciona dessa forma. Você tem que descer, você tem que se aprofundar, tem que ser muito mais do que isso. É muito mais do que ir à igreja. É muito mais do que escutar um hino, é muito mais do que achar bonitinho. Tudo isso não muda em nada a nossa vida. Mas quando você mergulha no Evangelho de Cristo, você abre o seu coração e você diz: Jesus vem de forma verdadeira. O Senhor Jesus vem e transforma o nosso dia, transforma a nossa vida, cura as nossas feridas. Ele renova o nosso coração. Vai tudo bem com você? Como vai sua casa? Como vai o seu casamento? Como a gente tem dificuldade às vezes de falar de alguns assuntos, né? Às vezes há problemas entre nós que todo mundo sabe, ou pelo menos alguns a gente sabe, mas a gente nunca conversa sobre o assunto. A gente não tem coragem de encarar o problema, não tem coragem de falar isso com honestidade na presença de Deus. Tem coisas que a gente vive de forma velada, mas na presença de Deus. Tem coisas que precisa ser conversado entre pai e filho que nunca é conversado. Tem coisas que precisa ser conversada entre marido e esposa que a gente finge que não acontece, ou finge que não existe, para não falar sobre o assunto, para não abrir o coração. Mas quando nós vamos à oração e abrimos nosso coração de forma honesta, nós vamos viver muito melhor. A presença de Deus vai ser derramada sobre nós, porque Deus vai ver a nossa fraqueza confessada. Quem sabe a esposa vai ver a sua fraqueza confessada, mas juntos estão num só propósito de buscar a presença de Deus, de ter uma vida abençoada, de ter uma casa cheia da paz do Espírito Santo de Deus, onde a alegria retorna, onde a simplicidade retorna, onde o caminho da salvação retorna para o nosso coração.
onde o óleo do Senhor é derramado, e ali a cura, ali a vida verdadeira, em nome de Jesus. Que assim seja, em nome do Senhor, simples assim, em nome de Jesus. Nesse momento nós vamos participar da ceia do Senhor. E eu quero ler aqui na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 11, a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nos diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem.